Então, bom dia, gente. É bom ver que a gente ainda está com as salas lotadas, mesmo no último dia, assim, que está todo mundo já com algumas passagens compradas, né? Então, dá para ver que a gente escolheu bem, assim, as mesas e as pessoas para compor as mesas aqui do nosso seminário. Acho que a gente tem recebido uns bons feedbacks, assim, de todas as mesas. Então, eu acho que esse é um tema também que acaba chamando bastante atenção de bastante pessoa, né? Porque acho que vale a pena a gente sempre falar um pouquinho sobre o que a gente está o que a gente está fazendo para, principalmente para fora, né, da academia. Inclusive é interessante que em 2017 eu tinha escrito um texto que muita gente acha que eu estava fazendo um inventário, assim, uma listagem de iniciativas de divulgação científica da linguística, quando na verdade a minha intenção era só reclamar porque a gente não estava ali, né? E eram pessoas de outras áreas, era biólogo, físico falando de linguística, sabe? E a minha intenção era outra, mas, enfim, que bom, pelo menos tiveram o cuidado de não entenderem que eu só estava reclamando e não exatamente, enfim, e acharam um sentido ali que eu não tinha quando eu escrevi. Mas uma coisa muito legal é que depois disso eu comecei a realmente ver que a gente tem várias iniciativas de divulgação científica da linguística que começaram a aparecer. Então a Bralin começou a fazer muito isso também, a gente começou a ver a Jana crescendo também, a Cecília com o Babel Podcast, o Renato estava na editoria da revista Roseta também, que também é da Bralin. Então, esse é um dos motivos de a gente ter essas 3 pessoas aqui para essa mesa de divulgação científica, tá? Então, é isso. Fazendo só uma pequena apresentação, falando um pouquinho da importância do tema, e eu vou passar a palavra para o Renato, que vai continuar e apresentar toda a mesa e controlar aqui a nossa mesa redonda. Bom, então, obrigado. Só uma questão de ordem, ou desordem. Tem aqui, acho que não dá para completamente destruir a passagem, mas se alguém quiser sentar na lateralzinha aqui, ó, eu mesmo no dia que estava cheio, eu sentei no cantinho aqui, assim, ó. Então tem uns lugarzinhos, para quem quiser, não é obrigatório, ó. Só que é mais confortável sentado do que de pé. Será que é viável? Aqui deve dar também, né? Alô, tá funcionando? Tá? Acho que não quer ligar. Não, foi esse que o Thiago usou. Alô? Não precisa de confusão. Joia. Bom dia, gente. Queria começar fazendo uma série de agradecimentos, né, ao mais perto. Muito bem. Ao GEL, ao Unicamp, enfim, todas as agências que ajudaram, mas principalmente a vocês que estão aqui sentados para ouvir a Jana e a Cecília, né? Como o Thiago adiantou, o tema de divulgação científica em linguística em 2017 ele ainda engatinhava um pouco. Hoje acho que a gente já está numa situação bem melhor, mas ainda precisa de muitas melhorias. E essa mesa sobre divulgação e popularização é um dos tantos incentivos que vão levar a gente a discutir como fazer, por que fazer e o que está sendo feito sobre divulgação científica e linguística. É uma questão muito importante, a gente vê em todos os lugares, é uma questão talvez não de sobrevivência da área, mas certamente de saúde da área, né? Uma área que consegue se divulgar bem e se fazer apresentar para outros campos fora dos especialistas, acho que é uma área bem saudável, que tem sentido de existir. E acho que uma das coisas que a divulgação científica pode fazer em linguística, para além de fazer divulgação científica em linguística, é mostrar que linguística é legal pacas, assim, a gente aprende umas coisas super divertidas, né, assim, no fim das contas a gente consegue falar e interpretar sentenças que a gente nunca ouviu antes, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e isso nunca vai deixar de ser fascinante, e acho que às vezes a gente esquece o quanto isso é fascinante, e nas divulgações científicas em linguística, na popularização, a gente pode, entre outras coisas, falar que é um negócio muito legal, sem nenhuma bandeira para mais nada, só porque é legal pacas, assim, então acho que isso vale muito a pena. Então, sem muitas delongas, acho que até me alonguei demais já, eu vou fazer uma breve apresentação da Cecília e da Jana, e depois passo a palavra para elas na ordem, primeiro a Cecília, depois a Jana. Assim, não sei se precisava apresentar as duas, mas vai lá.
A Cecília fez graduação em Letras, habilitação em Português e Linguística e é mestre em Linguística pela USP, onde também faz o doutorado. O tema de pesquisa da Cecília é Ecolinguística da Galiza, formas híbridas que emergem em contato entre galego e castelhano. Vocês veem que eu estou meio nervoso, então eu estou lendo aqui. Muito do interesse da Cecília se encontra na relação entre linguagem, cognição e sociedade e questões de glota política. E uma coisa bem interessante entre as várias coisas que a Cecília faz é que ela trabalha como pesquisadora no Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa e participa do laboratório Linguagem, Interação, Cultura e Cognição. Ela também tem um podcast Babel, o Babel Podcast, no qual ela fala sobre língua e diversidade linguística, escreve para o Membrana Linguística e também integra o coletivo Psicórax, de tradução feminista. Para quem já visitou o Museu da Língua Portuguesa, é provável que vocês já tenham visto ou apreciado alguma exposição que teve a participação da Cecília. E isso é um negócio fascinante, é muito legal. Nesse GEL, vocês também podem ver o livro, o dossiê Segundo Seminário Viagens da Língua, Língua e Tecnologias, que também está disponível gratuitamente online, traz uma série de textos super interessantes, alguns deles também sobre divulgação em linguística. Cecília tem como título da fala de hoje a função social da divulgação científica e como a academia pode ajudar ou atrapalhar. Isso é bem legal. Vou brevemente falar da Jana também, e aí depois a gente dá continuidade. A Jana, nossa, Jana, meu Deus. A Jana eu conheço desde Então, eu pensei em começar por aí, mas, né? A Jana fez graduação, mestrado, doutorado em Linguística pela Unicamp. A gente foi contemporâneo aqui um tempo, né? Cumpriu o doutorado de sanduíche na Alemanha. E ela atuou como coordenadora do Núcleo de Cooperação Internacional do Senai, em Salvador. Bem legal, uma experiência bem interessante. Desde 2015, ela produz conteúdo no YouTube, no canal Jana Viscardi, né, que acho que quase todo mundo conhece, ou deveria conhecer, em que a gente escuta coisas bem interessantes, não só sobre língua, mas sobre divulgação científica, sobre política, sobre coisas enfim, muito relevantes nos dias de hoje. Ter alguém como a Jana para falar de língua e linguística no YouTube do jeito que ela fala é uma coisa pela qual a gente tem que agradecer, é um achado muito legal e faz todo sentido ela estar aqui para falar para a gente sobre a divulgação científica e o trabalho que ela faz. No GEL, tem também o lançamento do livro da Jana, Escrever Sem Medo, um guia para todo tipo de texto. Trabalho não só importante, mas necessário e super legal, todo mundo pode ver, estava ali fora do ladinho, né? Acessível. E a fala da Jana vai ser a popularização da linguística e quando não se faz parte do quadro das universidades, e aí sim com uma boa interrogação, uma outra fala que sim, promete ser bem interessante também. E com isso agradeço as duas, faço mais uma vez o agradecimento para quem está aqui vendo essa mesa, acho que a sala tão cheia mostra não só o interesse, mas a importância do tema. E bora lá, vamos ouvir a Cecília primeiro. Bom dia, pessoal. Tá bom? Obrigada, Renato, pela abertura. Quero agradecer muito o pessoal do GEL, toda a comissão, o pessoal da tecnologia aqui dando uma força para semi-analfabetas digitais. O Tiago e a Amanda aqui na interpretação de Libras para a gente. Jana aqui do meu lado, gostoso. E obrigada, pessoal, por estar aqui ouvindo a gente. Eu peguei esse tema, né, porque fico muito incomodado com coisas que ficam alienadas da sociedade, tipo, muito separadas da sociedade. Eu acho que como a gente tem que analisar tudo sempre junto. E até estava pensando assim, porque eu não estudo divulgação científica não é um tema de estudo. Eu vivo, eu faço as coisas. Eu sou nego drama. Eu não vi o nego drama. E aí fiquei assim, né, na hora de pensar em pontos, tal, eu pensei no quanto pode ser meio óbvio, né? Eu lembrei de uma parábola assim que tem 2 peixes jovens nadando lá na água, passa um peixe mais velho, cruza com eles e pergunta: como é que tá a água? Tá boa? Aí eles falam: tá boa. Lá, pode ir lá. Aí os peixinhos mais novos uma hora viram para o que é água? Que diabos é água? Porque isso, eu penso que tem coisa que está ao nosso redor, que elas são tão dadas, tão presentes, e que elas ficam
invisíveis, às vezes as coisas mais difíceis a gente enxergar. Então, pensei, vou falar coisas que talvez sejam óbvias, mas que, às vezes, por serem muito óbvias, a gente não pare para pensar. E, inclusive, eu vou trazer os pontos e vocês podem ajudar a complementar aí. Fala o que vocês acham dessas coisas. Foi. O menu que temos para hoje, a gente vai começar, vou chegar, dar uma olhada mais ou menos como é que estão as coisas, né? Esse diagnóstico. Vou falar da importância de ocupar espaços, aí eu falo da função social, da divulgação científica. Passo por temas como difusão, divulgação e popularização. Aí eu vou falar, porque eu tenho 2 chapéus assim para vestir aqui, né? Por um lado, eu estou numa instituição que lida com língua para o público não linguista, que é o Museu da Língua Portuguesa. De outro, eu participo de projetos independentes. Então, vou trazer um pouquinho assim de experiência nessas 2 modalidades. Aí eu vou falar da academia nisso tudo e como a gente está furando a bolha de fora para dentro. E aí a gente, no final, fecha um novo pacto. Esse diagnóstico. Eu estava lendo um artigo do Rajagopalan, porque eu estava lendo outra coisa para a minha tese. E aí, numa das sessões, ele conta de reações a um projeto de lei que rolou em 2001, do Aldo Rebelo, em que ele propunha proibir estrangeirismos na língua portuguesa. E aí ele traz reações do público e respostas dos linguistas. É um artigo sobre língua e emoção, assim, né? E aí tem esse comentário no chat, uma pessoa, sei lá quem é, fala: eu tenho o grande privilégio de não saber quem é quem na linguística brasileira. Por isso, eu estou em posição de julgar seus textos pelo que eles valem, sem ser induzido a pensar que eles contêm doses de enorme sabedoria, apenas que têm assinatura de X, Y ou Z. Dos estudiosos que você cita, até agora só li pura bobagem, aqui nessa sala de chat e em outros lugares. Não estou impressionado por seus nomes nem seus PhDs. Esse é o grande privilégio dos cidadãos ordinários que não ligam a mínima para a academia. Então, eu li assim, gente, o que eu fiz contra você, cara? Porra. Foi mal aí. E aí ele traz algumas... Aí ele traz algumas outras coisas, né? E aí, inclusive, ele coloca uns trechinhos do Faraco, que na época o Faraco publicou na Folha de São Paulo um artigo, né? Eu peguei 2 coisinhas em que ele coloca 40 anos após a sua introdução como disciplina nas universidades brasileiras, a linguística permanece invisível e inaudível para a sociedade como um todo. E aí ele fala: aos linguistas coloca-se o desafio de trabalharem essas questões todas como questões fundamentalmente políticas e de buscarem meios para projetar sua voz, contribuindo assim para a instauração de uma necessária guerra cultural entre os discursos que dizem a língua no Brasil. Isso é 2001. E a gente ainda... não está fácil. Então, é isso, né? Existe um discurso também de afastamento das conversas sobre ciência no geral. Mais para frente a gente vai ver que não é toda a ciência também. Ninguém questiona a lei da gravidade ainda. Mas e por que isso, né? Por que a gente está por que essas pessoas, nós somos vistas como tão distantes às vezes, né, da sociedade, ou como não tem importância? E aí O mousezinho tem que estar em cima da apresentação. E aí... enfim, aquilo ali é um diagnóstico, né? E aí, a gente, às vezes, fica... E fora que a vida está muito difícil mesmo, né? Ter tempo para fazer tanta coisa assim não é... Tempo é um dos recursos, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que a gente
né? Quem é que consegue ter tempo para coisas para além da sobrevivência? Então, não estou cobrando ninguém de nada, porque eu mesma estou ferrada nesse quesito. Mas qual a importância da gente ocupar os espaços? Porque se a gente não falar, alguém vai falar. E aí tem esse vídeo que eu coloquei aqui do Átila. O Átila, antes de estourar do jeito que estourou, ele já era muito conhecido no âmbito da divulgação científica e tal, mas é isso, né? Ele virou uma coisa estratosférica durante a pandemia. Mas isso é antes, não sei, 18, 17? Sabe de cor, Thiago? Você tem cara de que sabe. Mas é isso. É um vídeo que ele coloca assim, por que você deve se expor na internet, né? A gente fica num discurso de, não, a gente tem que se proteger, mas ele fala, cara, se alguém procurar seu nome, essa pessoa vai encontrar algo sobre você. Se você fizer coisas e deixar elas públicas, as pessoas vão encontrar essas coisas também, não só sua vida, seu CPF, sei lá. Então, pegar isso como mote, assim, a gente ocupando, falando, é importante. Um dos papéis da divulgação científica para a gente é isso, que a gente esteja falando segundo os nossos critérios também. E tem um vídeo também, tipo um TED, com a Natália Pasternak, em que ela mostra toda uma história de marca de shampoo que fala que vai mudar o DNA do cabelo. E que, enfim, e aí, para mostrar, cara, as pessoas, elas acreditam que elas vão comprar um shampoo que vai mudar o DNA do cabelo. Porque elas ouviram a palavra DNA um dia, associa de alguma forma com constituição fisiológica, sei lá, e acaba aí. Então, enquanto a gente está falando só para nós mesmos, essas pessoas estão acreditando em coisas. E assim, o shampoo é uma coisa inofensiva, em certa medida. Mas as coisas podem escalar e a gente pode chegar em situações de morte, né, mesmo. Isso aí, gente. Tá, e aí passar para o ponto da função social, e assim, é uma coisa de ida e volta. A gente falar e a gente ouvir, e o público falar também. E eu acho que todo mundo ganha. E não é uma coisa do tipo, vamos lá levar a sabedoria para as pessoas. Tem uma parte que tem a ver com a sociedade acessar as discussões, a sociedade participar, mas também para a gente, para a academia ser reconhecida. Porque, assim, a gente fica numa batalha, né, para reconhecimento que vira verba, vira incentivo e tudo mais, mas se a gente tem uma opinião pública que não vê sentido no que a gente está fazendo, a gente vai ficar enxugando o gelo. Não vai adiantar. E aí, então é isso, todo mundo ganha nesse processo. Pensei em 3 pontos de função social. Uma de um letramento científico, né, a pessoa ser alfabetizada nisso, e tanto como um direito, as pessoas têm direito a isso. Se você oferece e ela não quer, tudo bem, tá? O direito dela, se ela não quer. Mas ela tem direito a letramento científico. E outra coisa que eu acho muito importante é que as pessoas entendam as disputas e avanços, um passinho para trás que a ciência dá, as ciências fazem o tempo todo. Tipo, sei lá, ovo, um ano é mocinho, no outro é vilão, né? Então, mas por quê? É porque cientista não sabe nada? Não, porque a gente vai descobrindo coisas novas e tal, e também que as ciências não têm discursos consensuais também, né? Não é que tem uma grande verdade e as pessoas sabem aquela verdade ou não. Ou não sabem. Tipo, entender que no campo científico também tem disputas, porque senão a gente cai em descrédito, porque você muda uma... Você fala de uma coisa diferente do que falou antes, você pode cair no descrédito de, tipo, você
não sabe de nada. Enfim. Outro ponto, o acesso às escolhas, né, que tem a ver com o direito ao letramento científico. E aqui eu fico pensando, né, quem são as pessoas que são chamadas de gênio, né, historicamente? Você vai ver, são pessoas que tiveram condições. Você pega a história do Darwin, ele tinha condições econômicas, materiais, estava num meio ali, intelectual, todo que propiciou, sabe? Então, é também isso, né, dar acesso que essa pessoa faça escolhas de ir por um caminho ou outro, e que a gente possa ter nomes da genialidade para além do grupo social que ocupou esse espaço historicamente. E também desfazer mitos acerca de língua e linguagem, e aí, para isso, eu achei que precisava de um slide só para ele. Não. Ih, gente. Não, eu tô achando que eu... Aqui, eu troquei de lugar os slides, me errei. Aí eu levantei alguns, assim, que eu pensei de cara, mas vocês vão saber de outros, da área de vocês. Mas você tem mitos, por exemplo, tem gente que equivale norma padrão à língua, né? Então, isso aqui é dessa língua, e considerando o que está na norma padrão. Coisas que levam, por exemplo, a preconceito linguístico. E aí é toda uma questão de valorização de seres humanos, né? Umas ideias de língua melhor, de língua pior, de que tem língua mais evoluída, menos, e aí tem a ver com hierarquia de importância de povos, de seres humanos também, porque você fala uma língua tal, você podem achar que você pensa melhor ou pior, porque fala uma língua X ou Y, ou um dialeto, um socioleto, sua variante. Essa associação também de valor pessoal do ser humano. Eu coloco aqui como ideologia da escassez, de tudo que não é hegemônico, né? Essa história de chegar um colonizador europeu num lugar e falar essa língua não tem tal, e parar de olhar, então aí você já classifica como uma língua inferior e não se olha, enfim, história, gente, não se olha por que essa língua tem. E aí, uma ideologia do monolinguismo, inclusive é um tema que foi perpassado pela professora Ana Maria ontem, né, quando falou de identidades bilíngues e tal. A gente, por exemplo, no Brasil, com mais de 200 línguas e ainda uma ideologia de país monolíngue, e aí você apaga a história, a vivência de povos que estavam aqui muito antes, e aí ou você não reconhece por que as pessoas... Enfim, acho que isso tem implicações também no ensino. Essa coisa do essencialismo também, porque esse é um tema que eu pesquiso um pouquinho, eu quis trazer. Essa associação de que você é uma coisa, que essa coisa do essencialismo aqui, da identidade linguística, é quando se associa uma língua, um povo, uma etnia com um território, com uma cultura, com uma língua, e aí você apaga tudo que não é homogêneo. É inválido. Enfim. E aí, pensando, né, desfazendo esses mitos com formas, consequências, né? Por exemplo, como reconhecer a diversidade linguística em si é um dos passos que a gente tem para o reconhecimento da diversidade no geral, porque a partir do momento que você sabe que as pessoas falam de forma diferente, que você tem convivência entre línguas, a gente vai, digamos, se acostumando com o diverso. E isso acho que ajuda a lidar com o diverso em outros âmbitos também, para além do linguístico. Tem toda uma discussão também, né, sobre direitos linguísticos, que passa por questões de políticas linguísticas e direito da pessoa a viver na própria língua.
E deixei também aqui o direito à escrita, né? Quem é que pode escrever? Enfim, é um debate que se faz hoje e tal, e quem se sente autorizado a escrever? Então, se você não fala, a sua língua não está próxima daquilo que é reconhecido como a boa língua, você não pode escrever? Enfim, pensei em alguns mitos de linguagem que estão por aí e que, se a gente fala para geral, talvez a gente ajude a desfazer esses mitos e que são coisas que vão ter impacto na qualidade de vida das pessoas. Em última instância, se a integridade física, eu vou dar até um exemplo, lembrei agora, eu tenho uma amiga que ela é de Belém do Pará e mora em São Paulo há alguns anos. Na primeira semana que ela estava em São Paulo, ela falou com uma amiga num banheiro público, assim, de terminal, no que ela saiu, uma menina deu um soco nela. Deu um soco porque eu vi o jeito dela falar, deu um soco e falou, bem-vinda a São Paulo. Então, enfim, lembrei agora dessa história. E aí... agora funcionou rápido. E aqui nisso... também, quando a gente fala, a gente vai fazer divulgação científica, a gente também não pode ficar na postura de, olha só, eu aqui, o Salvador, que vim trazer a luz da verdade para você e tal, e não é isso. Ninguém é missionário aqui, né? E aí trouxe aqui um trecho da Luana, a Luciana e a Pietra, que trazem de ciência cidadã, cuja definição a ciência cidadã entende que a ação e a participação do público não especializado, sem treinamento científico, é essencial ao fazer científico. E esse público não pode ser reduzido à população de interesse e sujeito de pesquisa. Ou seja, a participação vai além da posição de fonte de informação e contribui para a pesquisa de outras formas. Enfim, aí, para esse ponto. E aqui, nesse ponto, gente, eu só trouxe... Esse aqui é rapidinho. Conversa que eu já tive com o Tiago também, aprendi bastante com ele, né? A gente também se confunde muito. A gente é muito incentivado a falar entre os pares, né? Falar da nossa pesquisa, mas entre os nossos. E a gente, às vezes, quer parecer muito inteligente entre os nossos, tal, vai no fluxo do jargão, e se esquece de como falar das mesmas coisas, só que sem ser no jargão, né? E aí tem muita gente que, porque está falando sobre o que faz para outras pessoas, às vezes acha que está fazendo divulgação científica, mas não está, porque está falando com quem sobre isso, né? E com qual linguagem, né? Aí tem diferença entre falar entre os pares, algo que seria mais uma difusão, uma comunicação científica. Tem diferença você falar em gente que não é específico da área, mas são pessoas que têm uma formação, um letramento científico e são curiosos. Língua, então, gente, um monte de gente... Enfim, tem coisas que eu faço que tem gente da matemática que acompanha, da filosofia, enfim, da odontologia, já vi. Então, tem essas pessoas que já estão predispostas tal, né, a falar disso. Mas também a gente tem que como falar de quem não está nesse ambiente e como incluir essas pessoas nesse processo também. E aí eu não vou dar uma definição específica, mas saibam que essas coisas são diferentes. Divulgação, difusão, popularização. E eu acho que a gente está no caminho, inclusive, de teorização disso. Está no processo, que a gente ainda não tem uma coisa... Né? Então, façam aí. Ana está fazendo? Ana Medeiros, conheci hoje o trabalho dela. E aí eu trouxe aqui uns artigos, umas referências, né, Bueno e Baronas, que estão falando de forma sistematizada sobre divulgação científica, sobre esses conceitos, tal. Baronas fala mais especificamente da linguística.
E aqui eu trouxe uns nomes de pessoas de quem eu já vi coisas, materiais sendo publicados de reflexão. O Victor Hochsprung, que é bem conhecido, e que ele está no doutorado trabalhando, pegando a divulgação científica da linguística como objeto de pesquisa, inclusive. Aí que coloquei os nomes da Luana, da Luciana e da Pietra também, que eu citei agora há pouco, tal, são pessoas que estão também fazendo e teorizando ao mesmo tempo, assim, sabe? É doideira. E aí, tá, vamos lá, falar de 2 chapéus que eu uso atualmente, dessas coisas. Eu pensei assim, né? É algo que eu já tinha pensado antes de qual é o forte de cada uma dessas versões, com divulgação, popularização, não sei como eu vou chamar isso. É inegável que, com uma instituição, você tem acesso a uma estrutura que você não tem sozinha, né? Então, na instituição, você está institucionalizada, você tem um tempo que ele é feito para isso. Além das ferramentas, os gastos mesmo, né, vem dali. Ali já existe uma rede de divulgação tal própria, de pessoas interessadas no que você está falando, e tem, digamos, um selo credibilidade. Só que a parte da produção independente tem umas outras coisas. Liberdade editorial, que eu amo. E o meu projeto com o Babel, para quem não conhece, o Babel, a gente fala sobre uma língua em cada episódio, a gente faz umas coisinhas diferentes, às vezes, mas as escolhas são todas nossas. E foi muito bom fazer isso. Quem faz comigo é o Bruno Guide, e a gente é muito alinhado assim, na forma de pensar, e as nossas escolhas são nossas. E a gente escolhe as línguas de acordo com a forma como a gente pensa. Então, tem língua hegemônica que a gente não quer falar, por exemplo, né? O língua que é associada a coisas que a gente não acredita no mundo, sabe? Então, a gente tem essa liberdade que eu não vou ter se eu estiver fazendo um projeto ou com o Museu da Língua Portuguesa, porque isso envolve Estado, envolve patrocínio, envolve uma série de coisas. Ou mesmo se eu fizer na minha instituição de ensino, que é a USP, que também tem uma série de questões. Gente, ano eleitoral é um saco fazer coisa nesses lugares, inclusive. Já começou, já tem coisa que a gente não pode fazer. A gente foi criando redes muito bacanas de outras produções independentes. O Babel, ele começou... a gente entrou com o pessoal da Podosfera Antifascista, na época, e a rede de divulgação foi por aí, porque a gente divulgava entre si. E aí foi só depois que eu fui vendo gente do lugar em que eu estudo conhecendo. Ele já era conhecido antes, entre gente que não era da linguística. Gente, um amigo nosso até uma vez falou assim, gente, eu sempre achei um saco essas coisas que vocês estudam e eu estou gostando desse podcast. Sucesso. E tal. E aí, um outro ponto também é a permeabilidade, né? Quando você não vem com a carga assim, né? Nossa, eu sou uma instituição, não sei o quê, você consegue... E pegando a pessoa assim, ó, e ela nem vai percebendo. Pá! E aí eu coloquei aqui, ó, até, que eu já usei isso em outras apresentações, que às vezes eu brinco que o Babel é um cavalo de Troia. Que a gente chega, olha essa história desse povo, olha as musiquinhas nessa língua, não sei o que, de repente a pessoa está aprendendo, sei lá, o que é língua tonal, o que ergativo absolutivo, o que isso diz para alguém que não é da linguística, sabe? Tipo, e aí a gente está lá explicando umas coisinhas e não sei o quê. Enfim. É uma grande enganação
Não é cidadão, não. A gente está em ponto que as pessoas vão aprender. E aí, beleza, né? Como a academia pode ajudar? Às vezes a academia atrapalha, mas ela pode ajudar. E o que eu pensei, né? Assim, pensei para falar aqui hoje, e aí é para todo mundo pensar e a gente conversar juntos, tal, tá bom? Uma das coisas que a gente pode fazer, que a gente já faz muito, é teorização, né? E aí, tanto de estudar o que já existe, como pensar em novos modelos e, a gente estudar a língua. Se tem alguém que pode entender, analisar como que está rolando a comunicação sobre certos temas, tal, a gente vai ser melhor que a galera da física para explicar isso, né? Como é que funciona, como é que dá certo, como é que se constituem esses saberes aí, né? Então, eu acho que é um caminho. Reconhecimento. E aqui eu trago um outro exemplo da Natália Pasternak também. Durante a CPI da pandemia, pessoas foram entrevistadas, tal, tem outro nome para entrevistar, né, que é diferente em CPI. Deu depoimento. Ela foi falar lá. Aí, eu esqueci palavras, gente. Não... Depor. É muito forense ela. E aí, uma das coisas para descredibilizar a Natália Pasternak no que ela estava falando sobre fatos científicos, falaram do índice H, que é um índice de produção acadêmica. E aí, assim, mas o seu índice H é só tal. Diferente, por exemplo, de gente da sua área, que é bem maior. Não sei o quê, não sei o quê. E ela, porque eu estava fazendo divulgação científica. Eu estou falando com o público, eu estou estudando para falar sobre isso ao público, e eu gasto muito tempo fazendo isso, não consigo publicar um monte de artigo que essa galera consegue. Né? Então, é isso. Às vezes, a gente, né, por demandas de produção em artigos que quem é que vai ler, a gente não dá tempo de falar para os outros, para o público geral. Então, algum reconhecimento da academia, dos meios científicos para a divulgação científica, contribuiria para o fortalecimento da divulgação científica da linguística. Então, além de tempo e dinheiro, né? Acho que isso todo mundo sabe, porque não dá tempo. Além de tudo, assim, aproveitar e fazer parcerias com escolas, porque eu acho que um dos primeiros lugares da divulgação científica é na sala de aula, no ensino básico, com meios de comunicação, ou fazendo consultorias. Né, tem gente que ganha dinheiro fazendo consultoria linguística para a série, né, para produção de ficção e tudo mais. Por aí vai. Vou pular aqui, porque... E lembrar que não é todo mundo que tem que fazer divulgação científica, não é que assim, ai meu Deus, eu não estou fazendo certo, eu tenho que fazer divulgação. Então, não, a gente tem que ter gente para tudo. E aí é só assim, valorizar quem faz divulgação científica, enquanto tem gente que vai ficar lá no laboratório, tem gente que vai para o campo, enfim. E aí, eu coloquei isso aqui do Leminski, Distraídos Venceremos, porque eu vejo como você pega, por exemplo, o trabalho da Jana. A Jana falou que ia fazer, eu vou fazer divulgação científica a partir de agora. Tipo, não, para quem conhece a história dela, sabe que ela foi fazendo coisas e tal. E, de repente, a gente está aqui falando na Unicamp desse tema. A Abralin criou a Comissão de Popularização da Linguística. A gente tem tido... Eu conheci o Renato em evento para discutir divulgação científica, e aí por isso que eu vejo como a gente foi furando a bolha de fora para dentro. Né? Me dá mais 2 minutinhos, que está demorando para pensar. E, enfim, aí eu vou falar o que eu chamei de novo, Pacto. Tem esse livro
está aqui, da Tatiana Rock, O Dia em que Voltamos de Marte. Eu acho um ótimo exemplo de boa divulgação científica. A Tatiana Rock, ela é da matemática e ela vai fazendo como uma história da ciência. Ela pega como ponto de partida o Renascimento para o Iluminismo. Você vai entendendo bases históricas e formas de pensar o mundo relacionadas à forma que se concebe o que é ciência. Por esse caminho. O primeiro capítulo é meio que uma fofoca do D'Alembert, meio sobre a paternidade do D'Alembert. Tipo, você já fica, eu quero ler, claro, é uma fofoca. Mas aí ela vai passando, assim, né, a forma que foi se pensando em ciência e tal. E que eu acho muito bacana, como ela faz para mostrar por que deu errado umas coisas. E ela pega muito a questão da sobrevivência do planeta. Ela fala do discurso negacionista da crise climática, vai entendendo ali. E tem umas reflexões que eu acho que são super válidas para a gente também, de como o fato de pensar que ciência é uma coisa neutra. Primeiro que ela explica por que começaram a falar que ciência era neutra. E de falar, não, a gente não tem nada a ver com posicionamento político, não sei o quê. Isso, inclusive, atrapalhou, porque a população vai vendo coisas que são claramente de uso político e vai falar, vocês estão falando que não é político? E as pessoas a gente vai ficando descredibilizada, né? Então, ela coloca como ponto, sugestão, proposta, voltar a politizar. E deixar bem claro que estamos falando de um lugar no mundo. E, enfim, aí ela traz isso de como nem toda a ciência está na berlinda. E eu vou citar trechos que eu achei bem bacanas. Desse historiador da ciência, Steven Chapin, esse cara sugere que não existe uma crise de verdade, sim uma crise do conhecimento social. Isso é, a sociedade está com dificuldade para discernir o conhecimento científico confiável, reconhecer quem sabe e quem não sabe, quem é e quem não é confiável, que instituições produzem um saber genuíno e sem interesses comerciais. Não é nenhuma, né? Eu vou dar uma resposta para a galera que é nenhuma. Porque algum interesse tem, nem que seja um dia acabar com a propriedade privada. Ai, meu Deus, volta. É minha referência. Isso. Inclusive, ela fala como fatos não bastam. Não é só a gente chegar e falar, gente, é isso. Não adianta, porque você vê o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Não era só falar, olha, as pessoas morrem, as pessoas ficam com sérias sequelas. Não é só uma questão de fato, né? E aí também tem essa coisa a gente tem que fazer junto, todo mundo faz parte desse ecossistema. Né? E aí, última citação em vez de supor que um déficit cognitivo ou educacional explique o baixo engajamento do público, falta envolver mais gente nas decisões. A população deve ter mais espaço para expressar e debater suas inquietações, não ser vista como alvo de persuasão de experts. Para fechar aqui, porque eu devo ter esgotado o tempo. As referências, enfim. A galera que foi aparecendo aqui ao longo do caminho. Eu quero agradecer e eu coloquei esse trecho do Antônio Machado, porque eu acho que é isso que a gente está fazendo. A gente está construindo o caminho enquanto anda nele, e é assim que as coisas são feitas. A gente está fazendo e teorizando, e fazendo, e é assim que a gente vai junto. Tá bom? Obrigada. Só uma coisa, o Renato falou, né? Não, é que linguística é legal pra caramba. E para a gente não fazer separações hierárquicas no mundo, como eu já vi gente falando, não, porque linguística é ciência, por isso que tem valor. Não importa se é ciência ou não. A gente pode deixar esse discurso de lado, a gente só pode só falar linguística, é muito legal. Independente de nome que você vai dar para isso. Vai, Jana. Opa! Eu queria mais palmas. Certifique-se de todos assinaram a lista, porque no final a gente vai fazer um
Gente, só um pouquinho enquanto resolve a lista. A gente vai fazer um recesso de 5 minutos, não precisam sair nem nada. É que a gente vai transmitir a fala da Jana e o resto da mesa para a sala CL14, porque aqui ficou muito cheio e tem gente lá. Então, enquanto o pessoal vai ajeitar a transmissão, a gente vai esperar um pouquinho, 5 minutos, talvez um pouco menos. Tudo bem? Só para ficar nervosa. Não se desesperem. A perninha aqui embaixo, chacoalhando. E a orientadora do pós-doc está aqui, né? A gente fica assim. Se você vê que tá ruim, aí você olha pra mim que eu faço, tá? Porque eu vi que foi bem complicado usar esse... Pulou. Porque quando o Carlinhos veio aqui, eu vi que funcionou perfeito. Vamos voltar lá, vamos ver. Eu vou aproveitar. Vira o chocolate. Mas eu peguei... Foi legal, eu consegui manter um fluxo bacana por 2 anos, mas aí eu comecei a ficar doente, porque eu comecei a me perguntar... Não que eu queria ter tivesse homogeneidade, mas eu queria que fosse assim, eu não soubesse de mim. Eu não recebia coisas que eram... Recebia textos óbvios, recebia textos sem graça, recebia textos... Nossa, eu achei interessante você falar sobre os 2 chapéus da cidade, que... Já deu? Vocês me ouvem? Ouvem? Nem ouvem. Ih, tem a transmissão, esqueci. Fica... É que eu fico apoiada no celular. Microfone de mão, Jana. Opa! Gostamos. Oi, oi? Tá funcionando? Eu vou sair daqui, tá? Eu só não tô acertando, desculpa. Eu só vou botar 30 minutos e eu vou me botar aqui. Você tá se amorfando, né? Não vai funcionar, eu tô fazendo muita bagunça. 2 aqui. Só 2, né? Deixa eu ver se tá... Ah, tem que botar pro... Ó, é pro computador que tem que apontar. Mas também não tá funcionando não, gente. Aponta para o céu. Deixa clicado em cima, tem que estar em cima. Não. Agora. Foi. Eu vou ficar aqui no cantinho, tudo bem? Vocês veem tudo, tá? Vendo lá na coisa lá? Eu aqui no canto, vê lá? Na outra sala? Primeiro eu queria agradecer demais. Eu estou muito feliz. Eu já chorei essa semana aqui nesse gel. Meu Deus do céu. Eu estou muito emocionada mesmo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Daiane, ao Thiago, a Lívia, que foram muito generosos em me fazer o convite. E fizeram um convite dizendo, Jana, vem e fica a semana. E eu vim e fiquei a semana e foi maravilhoso para mim. Eu estudei aqui. Então, é uma honra para mim estar de volta nesse outro lugar, compartilhando as coisas que eu faço. Como a Letícia falou... A Letícia, completamente louca. Como a Cecília falou... Desculpem. A relação já deu aqui uma esfriada, o clima pesou. Como a Cecília falou, quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, que foi em dezembro de 2015, esse ano faz 9 anos que eu produzo conteúdo nas redes sociais, eu não tinha nenhuma ambição de ser chamada de divulgadora científica da linguística. Eu demorei muitos anos, inclusive, para dizer isso. Se você entrar nas minhas redes, você não vai me ver dizendo isso, porque eu acho essa uma imensa responsabilidade. Ainda difícil lidar com esse...
falar, não, porque quando eu comecei o meu canal, e isso começou a me gerar um pouco de angústia, porque a sensação que era sempre eu ali, e não era essa a minha intenção, né? Eu entendo que as pessoas também me convidam para entender essa história, mas hoje eu decidi fazer um recorte, porque, puxando também o gancho com a Cecília, ela falou sobre essa questão do de dentro para fora, e isso é uma questão para mim, sempre foi. E eu tenho uma grande amiga, eu falo para ela, não, mas eu estou fora. Ela fala, você está fora da onde, pelo amor de Deus, que toda hora você está numa universidade falando alguma coisa. Eu falei, eu sei, mas eu não sou uma professora de universidade. Inaísa, pelo amor de Deus, não enche o saco, vai lá, fala um negócio, não fica com esse negócio de dentro e fora. Então, eu, em alguns momentos, senti uma espécie de inadequação. É como se eu não soubesse bem qual era o meu lugar nisso tudo, porque eu não sabia se eu era mesmo uma divulgadora científica, e não estou dentro, mas estou fora, e sei lá, tudo isso, né? Então, hoje eu vou fazer um recorte que é para pensar um pouco como é que vive alguém que está fora e que faz isso da vida. Quando eu comecei, eu queria, na verdade, fazer uma outra coisa. Eu queria falar sobre questões de linguagem nas redes sociais para que isso me levasse a um outro lugar, que é produzir cursos, palestras, workshops em empresas. Eu tinha acabado de sair do Senai Cimatec, um lugar onde eu trabalhei por 3 anos e meio, foi incrível. Eu decidi sair e eu decidi montar o canal um pouco nessa vibe. Mas qual é a questão? Eu fui formada aqui no IEL e pessoas que são aqui do IEL, e não é para fazer, porque só na minha faculdade, não é isso, mas eu tive um tipo de formação que me transformou muito. Eu entrei muito nova na universidade e não sabia, eu queria muito estudar, meus pais não puderam, e eu pude. Então, eu fui muito transformada pelas reflexões sobre linguagem. Então, a sensação que eu tenho hoje é que tudo que eu estou pensando passa por questões de linguagem, e é possível que vocês, claro, se identifiquem com isso. Então, eu estou falando de sei lá o quê, e eu estou pensando sobre a questão de linguagem ali no meio. Então, o meu canal, ele inevitavelmente foi virando essa coisa que ele é hoje, nos diferentes espaços, porque eu estou sempre olhando para a questão de linguagem ali, em qualquer coisa que eu vejo, né? Mas eu quero começar, agora que eu vou começar efetivamente, contando uma história. Em 2019... Não está funcionando, bicho. Pronto. Em 2019, eu recebi este e-mail. Oi, Jana, meu nome é Tsan e gostaria de dividir uma grande novidade da marca X com você. A marca irá lançar em breve uma nova linha de produtos para o cabelo e nós gostaríamos que você recebesse em primeira mão. Assim como a gente, você acredita e fala sobre beleza real. Entende a importância da autoestima e de se sentir bem com seus cabelos sempre. Certo, certo. Para te mandar essa novidade, aí endereço e tal, nós também queremos te mandar conteúdos exclusivos. Mas pode ficar tranquila, só coisa legal, nada de spam. Você teria interesse em receber? Por favor, mantenha a Tchananã na cópia dos e-mails. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fazia 4 anos que eu produzia, 3 anos e meio que eu produzia conteúdo para a internet. Isso é muito importante. A ideia de que, se você começa a produzir conteúdo para a internet, e veja, eu estou falando de produção de conteúdo para a internet, eu não estou falando de divulgação científica, que são coisas que se conversam, é evidente, né? Quando você produz conteúdo para a internet, as pessoas vão dizer 2 coisas. Primeiro, assim, todo guru, olha, o negócio é o seguinte, você começa, mas você desenvolve, vai. Você fica, assim, coisa de alguns anos, e aí você vai construir o seu reconhecimento. Você vai ser uma autoridade. Depois vem a segunda etapa. Tendo construído a sua autoridade, você ganhará dinheiro e se tornará a Felipe Neto da linguística. É um pouco assim que a coisa funciona. Então, isso aqui seria o resultado do meu sucesso. Eu gostaria de deixar aqui o registro para você sair divulgando por aí. Depois de 3 anos de produção de conteúdo na internet de graça, recebi este negócio aqui. Aí eu fui lá, claro, obrigada. Cabelo real, beleza real. Só porque eu não faço botox? Não entendi. Maravilha. Várias comunicações e tal. Veio uma outra mensagem, né? Depois de algumas conversas, eu recebi os produtos. Oi, fulana, tudo jóia? Escrevo para agradecer o envio da linha de produtos da marca X.
Ainda não tive a oportunidade de testar, mas os itens chegaram na quarta-feira. Um abraço, tenha um ótimo final de semana. Isso aqui é um simples e-mail, mas é uma estratégia. Quando uma marca me manda um produto, o que ela quer que eu faça? Que eu vá nos meus stories e diga, se os meus cabelos hoje estão bonitos, é porque eu ganhei de presente esta semana este maravilhoso kit de produtos para cabelos grisalhos. É um pouco assim. E aí tem uma questão aqui para quem produz conteúdo na internet. Porque ela foi notada pela marca. E ela quer manter essa relação. A gente vive numa lógica de um possível futuro. O presente é um produto de graça. O possível futuro é, quem sabe eles não me contratam para uma propaganda? E daí vem o quê? O dinheiro com o qual eu vou viver. Então, tem essa coisinha que você não sabe bem o que você faz quando você recebe a coisa em casa. As pessoas não sabem se elas tiram uma foto, agradecem publicamente, se mandam um e-mail. Nesse caso, era uma marca muito grande, eu decidi mandar só um e-mail. E aí o retorno foi maravilhoso. O que foi? Oi, Jana, que bom que os produtos chegaram direitinho. Quando testar, não deixa de compartilhar com a gente. Só que o agente aqui é muito específico, porque não é no e-mail. Sabe por quê? Porque está no implícito ali, ó. Com a gente usando a hashtag DayTo e marcar @. Ela não queria que eu dissesse como é que tinha sido no meu belíssimo cabelo o uso do produto por e-mail. Era para eu ir lá nas minhas redes sociais, dizer o que eu achei. Esse review é super importante pra gente. É o cacete. Desculpa, eu não vou falar palavrão mesmo. Em breve vamos te enviar uma nova surpresa com um desafio. A gente continua se falando. A linguagem. Não é maravilhoso? É por isso que eu falo, bicho. Tem que olhar tudo com linguagem, porque é um desafio. O que era o desafio? Eles criaram um grupo de WhatsApp com umas 300 pessoas e começaram a dizer, você recebeu o kit no dia 1, poste. E aí tinha uma regra lá do que tinha que postar no dia 1. No dia 3, poste. Isso, para uma marca, é muito barato. A única coisa que ela tem que fazer é te mandar o produto. E o que ela vai ganhar de volta é propaganda de graça. Mas como na internet você está nesse limiar de essa marca me notou, de repente, se eu fizer isso de graça, talvez eles me contratem depois. O que muita gente fez, e eu não? Publicou, fez exatamente do jeitinho que tinha sido pedido no WhatsApp que eu recebi. Por que eu estou te falando isso? Porque a vida na internet é as pessoas dizerem assim para você. Isso é a fala desse cara, que é o Jason Fry, num artigo de Corrigan, sei lá como é que fala o nome deles, em que eles estão falando sobre uma coisa que se chama Hope Labor. Hope Labor é isso que eu acabei de dizer. E depois ficou bem conhecido esse artigo, anos depois. Saiu na UOL, em vários sites, inclusive. Esses pesquisadores, eles chamaram de Hope Labor esse trabalho que é ou não remunerado, ou muito mal remunerado, que é o trabalho de uma... que pensa no futuro. Então, eu faço um trabalho de graça por um tempão, esperando que daqui a alguns anos, num futuro próximo, eu vou receber alguma coisa em troca disso. Produzir conteúdo na internet é isso. As pessoas começam a produzir conteúdo na internet com a expectativa de que elas vão se tornar o novo Felipe Neto. Com a triste notícia que eu tenho para dar de que só o Felipe Neto é o Felipe Neto, inclusive em função de escolhas eticamente bastante questionáveis ao longo da própria trajetória. Então, tem uma série de nuances que a gente ignora quando a gente pensa o que é a produção de conteúdo na internet e viver da produção de conteúdo da internet. É o meu interesse aqui hoje, né? Então, começou a me incomodar, já há muitos anos me incomoda. Eu fico pensando, do que vivem os meus colegas? Do que se alimentam, bicho? Eu já falei várias vezes que me chamaram, eu falei uma coisa que uma amiga minha fala, eu não acredito que você fala isso para as pessoas. E eu vou falar de novo. Se eu estou há 9 anos produzindo conteúdo na internet, não é porque eu construí um grande império financeiro. É porque eu tenho um marido. É horroroso isso que eu estou dizendo. Acabei com a minha carteirinha feminista, joguei aqui no chão agora, pisei em cima dela. E por que eu brinco com essa história? Porque é preciso ter financiamento para fazer projetos. E isso vale para quem está dentro e para quem está fora. Porque agora os professores estão recebendo lá os editais. Vocês vão se identificar. Olá, caro professor. Desenvolva o seu projeto. Cláusula, divulgação científica. Você precisa falar do seu projeto por aí. E isso vira uma parte do trabalho dos professores que vão desenvolver as suas pesquisas, só que de uma maneira que isso é em si o trabalho. Que precisa de equipe, de tempo, de dinheiro, de planejamento
Isso já é uma outra coisa. Então, a questão do financiamento, ela é muito importante. E é por isso... E aí? E a divulgação científica? Eu não vou fazer aqui a diferenciação, né, popularização, não é o objetivo aqui. Eu vou chamar de DC só para fins de simplificação, tá? Quando a gente pensa no ecossistema de uma popularização, a gente tem muitos atores diferentes. Pesquisadores, professores, jornalistas, estudantes, profissionais independentes, variados, instituições, museus, universidades, o que não falta é coisa. Objetivos podem ser muito diferentes também. Promover discussões entre pares, conversar com o público leigo, despertar interesse geral, tem outras tantas coisas que você pode pensar aí. Os formatos são muito diferentes. É vídeo, é texto, é áudio, é ilustração. É um bocado de coisa e você vai pensar outras. As plataformas são muito diferentes. Mais tradicionalmente, a gente tem a TV, o rádio, o jornal. Pasquale, passou a vida falando da língua portuguesa. Até hoje está lá, se duvidar. Está na CBN. Ai, que eu fui dar uma entrevista na CBN um dia, a moça falou, muito bacana, Jana, nós teremos aqui amanhã o professor Pasquale. E eu... Legal, bicho, bacana. Bacana demais. Mas tem livro... Tem formações que as pessoas dão, formação de professores, por exemplo. Eu sempre lembro do professor Markuski, né, que tinha um trabalho muito importante na educação também. E aí tem o quê? As redes sociais. A nossa conversa hoje é o quê? Para você entender que eu não estou falando de tudo, porque ninguém falará e eu também não. Redes sociais, pessoas independentes. Independentes nesse sentido, que não estão afiliados diretamente a uma instituição. É o meu caso. A minha instituição é a Jana Viscardi mesmo. Deste modestíssimo corpinho que vos fala. Diferentes possibilidades de financiamento também. Isso é que nos interessa. Público, privado e diferentes caminhos para esse público, para esse privado. Eu estava lendo um texto sobre divulgação científica. Foi um conjunto de textos que saiu na Consciência em 2018, que eu estava escrevendo um capítulo de um livro que vai sair ano que vem. E aí eu achei esse trecho do Escobar, que é um jornalista científico, ele vai dizer assim: graças à internet e às redes sociais, qualquer cientista pode se comunicar hoje diretamente com a sociedade, sem necessidade de intermediário, como você pode ver na sequência. Por meio de... Mas não entendi. Não entendi. Por meio de blogs, sites, vídeos, podcasts e outras plataformas. Em muitos casos, basta uma conta no Facebook. Não é o tema da conversa aqui hoje, mas está aí o intermédio. Você tem que pensar no algoritmo. A liberdade editorial, então, vai ter um limite nesse sentido, inevitavelmente. Então, não é sozinho, mas tem essa ideia de que essa fala pode nos dar a impressão de que é muito simples. E aí, os projetos podem se transformar em grandíssimas frustrações. Porque, não se esqueçam do nosso recorte, redes sociais, profissionais independentes, mas aí também vale para quem está dentro da universidade, claro, e a questão do financiamento, né? E estrutura, então. Quando você pensa na etapa da produção de conteúdo, e agora eu estou pensando em etapa de produção de conteúdo de vídeo, você pode incluir microetapas aqui dentro, você tem, primeiro, um planejamento. Como é que você começa? Né? O que você vai fazer? O que é a sua linha editorial? O que é o seu projeto? O que você faz? O que você quer fazer? Eu sabia isso assim que comecei? Totalmente? Não. Eu sei totalmente hoje? Também não, bicho. Mas tá ótimo. Porque esse é um projeto meu que não tem fim. Eu estou numa fase com um pouquinho de dificuldade, mas eu não vejo fim para ele. Eu quero continuar lá. Tem a definição, então, de um tema. Um vídeo. Vou fazer um vídeo. Eu defino qual o tema. Eu estudo o tema. Eu roteirizo o tema. Essas coisas não são necessariamente uma depoisinho da outra, tá? Eu organizo equipamentos e cenário. Todo mundo diz assim, outro lugar comum. Bacana demais. Porque você pega qualquer câmera lá, você grava e pronto. Lembra do Whindersson? Todo mundo vai falar do Whindersson, bicho. O Whindersson fazia um conteúdo muito específico. Humor, absolutamente informal. E você achava que ele só pegou a câmera e gravou. Mas isso é mentira. Ele não pega a câmera e grava. Ele pensa esses temas, discute com a equipe. Tudo isso a gente não vê. E aí a pessoa vem e diz, é fácil, bicho. Você é intermediário, você vai lá e tem. Não tem TEI, gente. Tem tudo isso aqui, ó. A própria organização dos equipamentos. Tem dia, gente, que estou há 9 anos produzindo conteúdo na internet, eu entro lá na salinha onde eu gravo hoje, eu falo, bacana. Tem que ajeitar de novo essa câmera. Eu já faço isso há anos, e tem dia que eu ainda falo, putz, ainda não acertei esse negócio direito. Aí tem que ajustar isso e aquilo.
Faço sozinha. Tem equipe. Ai, bacana, 25 pessoas já atuando, tem agora a pessoa que divulga. Não, isso aqui é uma pessoa só. Aí ela grava, né, a pessoa, que no caso aqui sou eu mesma. Aí ela edita, posta. Não é só postar. Você tem que pensar na capa, no título, na legenda, na descrição do vídeo. E a pessoa que trabalha com isso o tempo inteiro, eu já fui assistir palestras em eventos de youtubers, assim, que a pessoa diz assim, eu tô ótima. A pessoa tava assim, ó. Eu tô ótima, é bacana demais trabalhar com a produção de conteúdo. Toda vez que eu posto um vídeo, eu fico 40 minutos checando as estatísticas. As pessoas, elas postam e elas ficam checando as estatísticas do vídeo, para ver se troca de capa, para ver se troca de legenda, para ver se troca de título. Mas não acabou ainda. Porque você postou, você tem que divulgar. Aí você vai em todas as outras redes. Olá, tudo bem? Postei vídeo novo hoje. Aqui, hein? Olha o link. Bicho, não acabou ainda. Vai dar chegatinha nas métricas de novo. Porque aí você quer saber que horas a pessoa saiu do seu vídeo, quanto tempo ela ficou retida naquele conteúdo. Pronto. É só isso que tem que fazer. Simples assim. Pá! Aí vai lá, CAP, CNPq. Caro professor, pesquisador, não se esqueça das redes sociais. É fácil. Só você. Simples. Aí eu encontrei um artigo de 2022, 2 pesquisadores da linguística foram para as redes sociais fazer um teste. Eles foram produzir um conteúdo, Vilarinho e Forster, e eles tinham um projeto de produzir alguns conteúdos. E eles foram relatar, é um relato mesmo de caso, o que eles estavam fazendo. E é super interessante, porque foi muito difícil, bicho. Eles não puderam falar desse jeito que eu estou falando aqui agora, mas foi o que eles disseram aqui. Outra surpresa no processo, surpresa, olha o eufemismo. Outra surpresa no processo foi o tempo demandado para a gravação. Apesar de os vídeos terem apenas cerca de 7 minutos, a gravação quadro a quadro, que resulta no stop motion, porque eles não queriam o rosto deles aparecendo. Não é o meu caso. O meu canal é o meu nome, não tinha imaginação. Sou eu botando a minha cara ali. Então, isso já torna as coisas um pouco mais fáceis para mim hoje. Quando eu comecei, um vídeo de 10 minutos, eu gravava 1 hora. Ia e voltava. A câmera não tinha o flip, que é um negócio que você se vê gravando. Então, eu estava gravando sem saber se a minha cara estava torta, se estava focado, se tinha som. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, um vídeo de 12, faz 9 anos, não esqueça disso. Um vídeo de 12, eu gravo 14 minutos, no máximo. Porque eu já estou acostumada. Eu faço isso há muito tempo. E aí, aqui, observe que não tem milagre. Do mesmo jeito que a gente aprende a fazer pesquisa, do mesmo jeito que a gente aprende o que é a linguística, a gente aprende a escrever um artigo acadêmico, os diferentes gêneros textuais que a gente encontra na universidade, que a gente precisa aprendê-los, conhecê-los, reconhecê-los, vale também para esses gêneros de vídeo. É a mesma coisa. Quando eu comecei, eu entrava no YouTube, no Instagram, tinha essa coisa de fazer o stories. Nossa, eu usava filtro. Era uma carona assim grande, que eu usava esse filtro. Usei por anos, porque eu me achava ridícula. Aí eu via as pessoas, oi, tudo bem? Hoje nós estamos aqui. Eu falava, o que ela está fazendo? Hoje em dia eu já não tenho mais essa questão. Pois muito que bem. O vídeo era de 7 minutos, a gravação quadro a quadro resulta no stop motion, requer horas de gravação. Ao todo, é possível estimar que cada vídeo tenha levado cerca de 18 horas de gravação, em geral, divididas em 2 ou 3 sessões em diferentes dias. 18 horas de gravação. O vídeo não está pronto, viu? Porque o vídeo vai ter 7 minutos. 18 horas de gravação. Eu não sei quanto tempo de material ficou no final, né? O tempo de gravação. Então, é disso que a gente está falando, quando a gente está falando de produção de conteúdo, né? Então, quando você pensa assim, quais são as perguntas que você faz para ter um projeto de DC? Quantas são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto? E aí, vou para esse lugar que a Cecília trouxe. Institucionalizado ou não institucionalizado. Você está dentro de uma universidade, você tem um grupo de pesquisa que uma parte do grupo vai ser direcionada para fazer isso. Eu sei que não é óbvio, eu sei que não é assim. Mas você vai ter pessoas direcionadas a fazer esse trabalho? Pronto, você já tem um recurso, tem as pessoas, você capacita essas pessoas e manda bala. Só que se você tem um projeto independente, que você começa sozinha, você não vai ter nada. Quantas pessoas? 1. Qual a capacitação das pessoas envolvidas? Em andamento.
Meu primeiro vídeo, e que também é assim, para quem está com projeto dentro da universidade. Meu primeiro vídeo eu decidi numa noite, 3 dias depois eu postei. Eu passei 2 dias estudando, pessoas jovens, que diziam como gravar, como editar, com as coisas que eu tinha em casa. Porque eu não queria comprar nada, não queria gastar dinheiro. Então, o que eu tinha em casa eu usei para começar. E é quase coisas muito parecidas com o que eu uso hoje. Qual é a estrutura disponível que você tem? Computador, câmera, celular, é o quê? Quanto tempo você tem para dedicar a esse projeto? Quanto tempo? Qual o planejamento de produção e o cronograma de postagem previsto para a condução do projeto? Porque se você começar a pensar nas redes sociais, as redes sociais elas ficam assim: oi, eu sou o Instagram. Para você se dar bem na vida, fique aqui o dia todo. Olá, eu sou o YouTube. Se você quer vencer e ter autoridade, fique aqui o dia todo. Todas as redes vão dizer isso para você. Qualquer guru de produção de conteúdo vai dizer as maiores barbaridades em prol de uma lógica, que é essa dinâmica horrorosa de um capitalismo digital, em que você precisa, se vender, uma ideia de uma falsa meritocracia, que não sei vocês, mas não existe, né? Então, a meritocracia de que se você ficar bastante lá, você vai ser recompensado no futuro, olha o Hope Labor aí, e de que você tem que estar naquela rede, porque aquela é a melhor. Não, você fica no YouTube, porque lá você constrói autoridade, são vídeos longos, as pessoas gostam. 2 anos depois, chega uma outra rede, todo mundo corre. Vamos, vamos! Tem muitas redes. Muito tempo para despender em cada uma delas. Se você não tem um planejamento, se você não consegue pensar um planejamento do que é o seu projeto, a sua linha editorial. E isso é difícil de fazer. A gente muitas vezes aprende fazendo, viu, gente? Então, eu estou trazendo esses elementos, mas para... eu não sei se está parecendo tudo muito óbvio, sabe? Meio tontão para vocês. Mas é porque eu acho importante a gente entender os limites da nossa atuação, o que é essa atuação, e como ela é construída nas redes. Eu me lembro que eu tinha a sensação de que eu via lá um vídeo do Felipe Neto, que tinha milhões de visualizações, parecia tão óbvio. Eu nunca tive em um vídeo, eu acho que eu não tenho, em toda a minha produção, o que, sei lá, o Felipe Neto tem 3 vídeos. Eu jamais terei. Mas porque eu não posso ter o Felipe Neto, não sei se vocês sabem quem é, ele é um produtor de conteúdo de muitos anos na internet, é o maior produtor de conteúdo brasileiro. Ele é do entretenimento, homem, branco, que falou muita porcaria na internet e cresceu assim, e que consolidou esse lugar, e é alguém que tem múltiplos negócios hoje. Não é alguém que vive só da internet. E que, anos atrás, eu lembro que teve uma mudança no algoritmo importante e que os youtubers maiores foram falar dos problemas de monetização, que é o que a gente vai falar agora. E ele foi lá reclamar, e ele, por vídeo, ganhava quase $1.000. Eu demorei 3 anos, mesmo período da marca entrando em contato comigo, olha só o sucesso. Demorou 3 anos para eu ganhar os meus primeiros $100 do YouTube. Porque quando você produz conteúdo para o YouTube, você pode monetizar. E antes era diferente de como é hoje, né? Era um pouco mais fácil no começo. Eu precisei 3 anos para acumular $100. Você só tira o dinheiro quando você acumula 100. Acumulei 100. Não tinha nenhuma experiência. Botei lá no banco que eu tinha, era Itaú. Para eu pegar o dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil, eles tiraram de taxa, acho que, sei lá, deve ter saído R$500, eles tiraram 200, eu fiquei com 300. 3 anos de trabalho, deu R$100 por ano. Você viu? A vitória veio. Ela veio. Veio quando eu recebi o produto. Olha o cabelo. Glória, bicho. Gostei porque a Amanda também fez ali, ó. Gata, eu tô de olho em você. Tem uma agência brasileira que chama YouPix. Eles se colocaram como, nós somos a grande agência que fala, pesquisa sobre a creator economy. E eu estou dizendo tudo isso para vocês, eu detesto a palavra, mas eu vou usar mesmo assim, é uma provocação, digamos assim. A divulgação científica feita nas redes sociais, ela inevitavelmente é parte dessa lógica de uma creator economy. A gente não pode esquecer disso, essa economia do criador de conteúdo. E isso, para mim, é muito importante. Você faz parte daquele ecossistema. Você faz parte da lógica dos algoritmos. Você quer alcançar as pessoas. Você participa daquilo. É inevitável. Tá? E essa agência faz uma série de pesquisas com influenciadores. É uma amostra isso aqui, viu, gente? Porque a gente tem... Eu nem sei dizer qual é o número de produtores de conteúdo que a gente tem no Brasil. Esse número cresce todos os dias, numa lógica de precarização de trabalho. Cada vez mais pessoas acham que elas vão ganhar dinheiro com a internet.
Então, cada dia tem pessoas criando novos perfis, tentando vender coisas nas redes. Mas o que essa pesquisa de 2023 vai nos dizer é que, eu falei, Nánia, quantas pessoas você tem na sua equipe para fazer o seu projeto? 68% dos creators trabalham sozinhos, sem equipe. Quem tiver interesse nessa pesquisa depois, pode me mandar e-mail, me procurar aqui fora, que eu passo, porque você, para acessar essa pesquisa, tem que ficar dando o seu e-mail, nome completo, depois fica mandando coisinha para você, sabe? Olha como nós somos legais. Pô, coisa das redes sociais. Então, é um mercado em que as pessoas fazem tudo sozinhas. Então, essa ideia meio glamourizada, que parece que está todo mundo, rachando de ganhar dinheiro, 2, cheio de equipe, indo para a Europa toda semana porque ganhou o produto da marca de cabelo, isso é falacioso. Mas como a internet é um lugar de muita falácia, de muito venda de sonho, é muito comum que a gente ache que as pessoas estão chegando nas redes e vendendo tudo muito bem. E isso, para mim, é importante porque os alunos que entram hoje nas universidades, eles já entram com a internet dentro deles já há algum tempo. E muita gente tem essa expectativa de sair para trabalhar com rede social. Então, eu acho essa discussão fundamental, porque tem a ver com pensar o que é essa profissionalização, pensar o que é esse trabalho, como ele se desenrola, os recursos que são requeridos, o que é essa tentativa de profissionalização, o que é esse mercado de trabalho. E que era uma coisa que se tem uma crítica, quando eu estudei na Unicamp, há muitos anos, era justamente pensar o que era o mercado de trabalho. Eu saí linguista, fui fazer um mestrado, mas eu decidi não fazer o doutorado. O que é que eu faço agora? E muita gente tem pensado, um caminho é aqui, é as redes. Mas ele parece, às vezes, muito óbvio, e ele não é. Ele não é óbvio. E eu não quero parecer assim, acabar com os sonhos e as alegrias das pessoas. Eu gosto do que eu faço, gente, mas é mais para dar um tom, trazer uma criticidade, sei lá, para a conversa. Não sei se está fazendo sentido para vocês. E aí vem a pergunta, e o financiamento, bicho? Adoro. Como é que as pessoas que produzem conteúdo nas redes sociais se financiam? Caminhos são vários. Tem um marido, chama Eduardo, lá em São Paulo. É o meu marido, no caso. A gente faz muitas coisas. As pessoas estão sempre na busca da publicidade, que é um caminho cada vez mais difícil de alcançar, porque as marcas não são idiotas. Mercado, gente, predatório totalmente. Então, assim, manda o produto para 50 pessoas, todas elas vão responder ou não. Manda uma proposta para você que é horrorosa, muito ruim, mas você pensa, fui notada, vou fazer. Aí você ganha muito menos do que é o preço de mercado, mas a gente não consegue saber qual é o preço de mercado, porque a Juliette cobra sei lá quantos mil num post, mas ela era do Big Brother, ela fez não sei o quê. Eu sou apenas a pequena Janaísa, o que eu faço? Como é que se cobra? É difícil. Né? Mas, bom, publicidade é um dos caminhos. Eu só faço publicidade para... 30 minutos, falta 5. Eu só faço publicidade para coisa de doença. Porque eu tenho uma doença e eu falo sobre ela nas redes sociais. Eu vivo com uma doença, chama doença de Crohn. Faço um trabalho também de conscientização sobre ela, porque eu me vi adoecendo gravemente e eu tinha já um canal. Quando eu voltei, eu estava muito magra, amarela. Falei, talvez eu devesse explicar para as pessoas o que aconteceu. Mudei um pouco. E acabei trazendo esse tema também. O que é uma pauta para uma outra conversa, é interessante para a gente pensar. O que é que você faz quando você produz conteúdo ou quando você faz divulgação científica? Se eu lá atrás tivesse me colocado o rótulo de divulgadora científica da linguística, eu me sentiria inibida em falar sobre esse grave problema de saúde com o qual eu convivi, enfim, convivo. Mas como eu não me coloquei esse rótulo, eu me senti muito à vontade para dizer para a minha audiência o que estava acontecendo, e eu falo sobre isso todos os anos, porque tem o mês da conscientização da doença do intestino, das doenças do intestino, e eu sempre falo sobre isso. E aí, publicidade, rolou para mim algumas publicidades de indústria farmacêutica, mas que eram coisas nesse sentido. Era o remédio que eu usava, você não pode falar do remédio, mas eram campanhas para falar sobre o Maio Roxo, que é o mês das doenças inflamatórias intestinais. As pessoas vendem produtos. Você não se esqueça que você já é um produto quando você está produzindo conteúdo para as redes, mas as pessoas vendem produtos. Vendem infoprodutos, que é um nome que as pessoas dão, né? Curso, livro, palestra. Eu me encaixo nesse lugar, né? Eu ofereço curso, é o meu jeito de viver de internet. Ofereço curso. Editais de fomento à cultura. Apoio coletivo é uma outra coisa que eu tenho. Apoia-se, /JanaViscardi, está lá. As pessoas podem apoiar a partir de R$5. Tem no YouTube também, mas o YouTube come 30% do valor que você doa. A pessoa te deu R$5. Faz a conta aí. 50, você ganha R$3,50, porque o YouTube fica com o resto para ele. E comissão de plataformas. Se eu entrar agora, vamos fazer uma performance. Ai, Jana, que performática que ela está hoje.
Tô muito feliz de estar aqui. Aí eu fico assim, agitada, vocês vão me desculpando. Se eu entrar no YouTube agora, quanto é que eu ganhei? Nossa, você vai ficar impressionado. Você quer que eu te fale? Quanto eu vou receber do YouTube esse mês? R$295. Você gostou, né? Você tá com inveja. Eu sei que você tá com inveja. Não posso fazer nada se você não escolheu esse caminho. As pessoas falam, ganha-se muito. Eu tenho colegas que produzem vídeo todos os dias. Todos os dias. Eu não estou dando conta de produzir 4 por mês. Todos os dias. Live, vídeo, pesquisa. A pessoa está o dia inteiro ali, a noite inteira, e a pálpebra... Tremendo. E a renda? Eu já estou caminhando. A renda, nesse mesmo estudo do YouPix e da Brunch, que é uma outra agência, eles identificaram que a maioria das pessoas estão nessa casa aí dos entre R$2.000 e R$5.000 por mês, ou entre 5 e 10. Só que não é CLT, né? Você sabe. Você não produziu esse mês, você não ganhou nada. Então, isso é uma média. E de assim, parou, adoeceu, acabou. Que tipo de planejamento as pessoas fazem? Tem muita gente que não sai nem de férias. Porque acha que tem que fazer a live, não pode ser só um vídeo gravado, enfim. Quantos pedidos você fecha por mês, em média? Pedidos, assim, né, de publi, sei lá, de trabalho. 70% de 1 a 2 por mês. E você achando que está todo mundo igual ao Felipe Neto, né? Das fontes de renda como creator, qual delas gera mais receita? Jobs com marcas. Adoro as palavras em inglês, é maravilhoso. Jobs com marcas, o tipo publi. É 50%. Mas muito pouca gente fecha publi. Então, é uma coisa curiosa, isso aqui. Tá? Numa outra pesquisa da FGV, com a Hotmart, que é uma plataforma de venda de infoprodutos, eles foram olhar para a renda mensal e quem era um afiliado, que a Hotmart vende isso como uma coisa super importante e boa para você. Uma moda, uma época. O cara que tem faturamento médio de afiliado como fonte principal de renda, R$3.000. Não é CLT, gente. Tá? Não é. A pessoa fica enlouquecida em criando produto. Cria produto, cria produto, cria produto, cria produto. Tá? Então, esse é empreendedorismo de si. Né? Essa coisa que é vendida aí na lógica em que a gente vive hoje. E os editais? Tem o Serrapilheira. Você achou que não ia ter nada para você, né? Não vai ter. Porque o Serrapilheira, esse é um exemplo. A Mari, que está aqui, eu fui na UFO, a gente falei, né, lá, na UFO disso. Serrapilheira, a Mahayana, uma professora incrível, ela fala direto disso. Maravilhosa, Mahayana Godoy. A Serrapilheira, gente, olha o edital. Assim, o edital para pessoas negras, incrível, podcast, foda. O edital procura bons projetos de podcasts nos quais a ciência cumpre um papel importante. E você não querendo colocar linguística como ciência, né, Cecília? Acabou com os nossos planos, a Cecília. Cumpre um papel. E as áreas de ciência apoiadas pela Serrapilheira. Quais são? Ciências da vida, geociências, física, química, ciência da computação ou matemática. Está escrito linguística ali? Ciências da linguagem, sociais. Não tem. Tem que estar em outro lugar, né, esse financiamento. Não é no Serrapilheira, que é muito grande. Muito grande. Se não me falha a memória, é a família Moreira Salles, né? Por trás, né, do projeto. Todo mundo sabe, né? Todo mundo querendo uma boquinha, nada. Sabe que a gente se bater lá no Itaú? Vai? Vem no IMS, a gente vai lá. Então, vou encerrando aqui. Fez sentido o que eu falei? Então, dentro, fora, quem está dentro da universidade fazendo divulgação científica tem os seus desafios. Claro. Porque está dividindo essa funça com outras inúmeras funças. A gente não tem ainda, né, alguém que é um divulgador científico e trabalha na universidade apenas com isso. Você faz isso e todas as outras milhões de coisas administrativas, e aí você tem 50 alunos para orientar. Então, a gente sabe que não é óbvio e simples também dentro da universidade. Mas ainda há ali, a depender da universidade, porque não são todas iguais, um lampejo de um financiamento. Vê-se ao fundo, talvez um pequeno financiamento. Quem está fora precisa encontrar esses caminhos para isso. Só que você não começa um projeto, é raro você começar um projeto com dinheiro. Então, é preciso ter bastante cuidado em pensar o que é começar um projeto de divulgação científica nas redes sociais, para você não se ver esmagada pelo algoritmo,
porque você não vai ter muita visualização, e você quer ter essa visualização para as pessoas te enxergarem e para você conseguir esse tal reconhecimento lá do Hope Labor, para você depois conseguir um dinheiro. Nada disso é óbvio. Eu adoro o que eu faço na internet, gente. Eu adoro. Mas, quando eu passei a ser mais reconhecida como divulgadora científica, eu comecei a ficar muito preocupada, para além das minhas preocupações com o meu trabalho em si, com a maneira como eu estava sendo vista pelas pessoas. Porque a internet também, mas não só ela, potencializa essa lógica de uma idealização do outro e de um endeusamento do outro, ou do trabalho do outro. Então, eu acho que pensar o que é o financiamento, o que é a produção de conteúdo, como é que se faz isso, é muito importante. E entender que a gente faz parte de uma lógica que é essa creator economy, que é muito complexa e é devoradora. É a lógica das plataformas, dos algoritmos, é a lógica desse dinheiro que você espera que virá e nunca vem. Ao mesmo tempo em que você tem coisas muito legais, como no meu caso específico, ter vindo aqui, não é puxação de saco, e ter conversado com inúmeras pessoas que conhecem o meu trabalho e que é algo que eu jamais imaginei que eu conquistaria. Jamais. Eu jamais. Comecei um canal no YouTube imaginando. Daqui a 9 anos eu vou estar lá num congresso e as pessoas vão parar para tirar foto, porque elas me acham muito legal. Jamais imaginei uma coisa assim, entendeu? Você não começa um projeto assim. Então, pensar o que é o financiamento e, antes disso, pensar o que é o tempo. E isso vale para quem é professor e está na universidade, isso vale para quem é aluno e está na universidade e quer desenvolver um projeto. Para que você não seja devorado. Devorado pelas redes, pela dinâmica dos algoritmos, por aquilo que esperam que você tenha que fazer. Por isso que conhecer também a própria linha editorial é legal. Ter um mínimo ali. As pessoas me pediam para falar de K-pop, às vezes. E aí eu falava, meu Deus, está na moda, eu devia falar de K-pop. Bicho, eu não tenho a menor ideia. Por que eu falaria de K-pop? Eu posso, sim, encontrar uma conexão com questões de linguagem. Mas eu tenho tempo de fazer isso agora? Eu posso fazer isso agora? Né? E aí, porque eu e a Cecília não combinamos isso... Olha, o telefone tocando. Deve ser para vocês. Porque eu e a Letícia não... Olha, de novo, Cecília. Eu nunca te chamei de Letícia, mas hoje é um nervoso da gata. Eu e a Cecília, a gente não combinou, mas num outro tom. Eu gosto muito dessa citação do Raja Gopalão, professor Raja, que ele foi meu professor, eu acho muito íntima do Raja. Em que ele vai falar sobre uma coisa de linguagem. Então, para a gente não acabar num tom assim muito caidão, eu queria dizer assim, bom, primeiro, que eu me coloco à disposição para contribuir, assim, porque eu estou há muitos anos. Só por isso. Não porque eu me acho lá grande coisa, mas porque estar muitos anos na rede nos traz um tipo de experiência que não é óbvia. Porque é cansativo, exaustivo, enfim. Então, eu me coloco à disposição, em primeiro lugar, isso. E fechar numa nota de que, por exemplo, se eu continuo lá, apesar dos desafios ou das coisas que me tocam aí, né, nesse meu lugar de trabalho, é porque eu realmente acho que a linguística é muito legal. É foda pra caralho. Vou usar mesmo palavrão pra você que está aí na outra sala, beijo. Eu acho muito interessante. É uma maneira da gente olhar para o mundo que nos ajuda a compreender o mundo de maneira crítica. E isso eu não preciso ficar falando para você sabe. Mas é isso que me faz continuar lá, que me faz ter curiosidade de continuar lá. E uma outra coisa é o fato de ter, ao longo desses anos todos, construído uma comunidade de pessoas que agora elas me alimentam. Elas me escrevem e me dizem assim, Jana, olha essa notícia, só lembrei de você. Só lembrei de você. Você não acha que dava para a gente escrever assim, assim, assado? Você não acha que a gente dá para pensar de outro jeito? Então, é isso que me faz continuar lá. E, claro, a oportunidade de troca, de conversa. Tem várias pessoas que estão aqui, eu estou olhando para a Mari, mas que eu conheço a partir do meu trabalho, e para mim é uma honra. É uma honra ser chamada, ser de alguma maneira reconhecida. Eu agradeço. E chorei. Eu queria trazer esse trecho do Raja, que ele vai dizer assim, em nossa época praticamente dominada por marketing, já não há mais como deixar de reconhecer que a linguagem tem um tremendo impacto sobre as coisas e os acontecimentos. Nós vivemos na era da mídia. Mesmo aqueles entre nós que são analfabetos ou privados por outros motivos quaisquer do acesso a outras formas de divulgação de informação, estão mesmo assim longe de estarem imunes à influência esmagadora da mídia. E isso é uma coisa também que me toca muito, é o meu próximo livro. Inclusive eu publiquei um livro, está vendo aí fora. E se eu escrevo livros hoje, é porque eu trabalho com internet. E as pessoas começaram a gostar disso. E me fizeram esse convite, também tem isso. Nem tudo é só ruim, claro, né? E a principal fonte do poder da mídia advém do poder da linguagem. Mais que qualquer outro profissional, o pessoal da mídia sabe muito bem que a linguagem é uma poderosa arma. Mexendo na linguagem, consegue-se interferir no mundo.
muito feliz, obrigada. Vai abrir para pergunta? Na verdade, era uma mesa de homenagem à Raja Gopalani. Era uma homenagem Cavalo pro de Raja. Troia era a divulgação científica. Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Cecília, Jana, pela apresentação de vocês. Nós vamos abrir para um curto tempo de discussão, uns 10 minutos. Eu vou pedir para quem quiser fazer alguma questão, levantar a mão, por favor. E quem assinou a lista, ficar para o sorteio, tá? Que a gente vai fazer o sorteio. Quem gostaria de fazer questões, por favor? Olha o desespero do povo embora. Não, selfie. Você não vai querer? Pessoal, alguém vai querer fazer alguma questão? Tá. Professora, você vem aqui mais próximo. Ela vem. Bom, é só agradecer a mesa. Eu sou Simone, da Federal do Rio Grande do Sul. E, e dizer que aqui temos outra divulgadora, minha amiga querida, da biologia, e dizer que, assim, eu acho que é um apelo a gente que está nas universidades, que a gente vai ter que começar a reconhecer outras formas de produção de conhecimento para além de artigos, né? E que isso comece a contar, inclusive, nos concursos, né? Porque eu não sei se a Jana quer entrar numa universidade ou não, mas mas assim a gente vai ter que sair das nossas caixinhas, né? E eu estou falando como alguém que às vezes escreve editais de concurso e que a gente volta sempre àquele artigos, aí fica contando artigo A1, artigo A, principalmente na nossa área. E é só isso, né? Eu acho que é um apelo a mim mesma. Que a gente começa, então, a olhar para além. Assim, a Jana sabe que eu sou muito fã, eu uso muito material dela nas minhas aulas, uso mais do que muitos artigos científicos, né? Então, isso a gente tem que começar a olhar para isso como uma produção de conhecimento séria e relevante. Enfim, era só isso. Mais alguém, por gentileza? Poderia vir aqui, por favor. Depois dele, a gente vai encerrar para as intervenções, tá? Por conta do tempo. Temos também o sorteio do livro. Bom, primeiro quero agradecer, eu acho muito interessante, mas há muitos anos, na avaliação, eles colocaram que os professores tinham que ter produção artística. Escrever poema, publicar texto, isso ia contar nas avaliações, né? O que eu achei assim, bastante complicado. Agora, eu acho que é importante assumir outros canais, mas eu quero perguntar a vocês o que vocês acham, porque vocês fazem produções independentes que são super importantes, têm um papel importante realmente, e eu agradeço. Mas eu fico pensando assim, um projeto vai criar um perfil no Instagram ou vai ter um canal no YouTube. Acaba o projeto.
E a gente sabe que esse é um problema. O que vocês acham a respeito disso? Porque não adianta a gente começar uma divulgação, muitas vezes a universidade pede. Do PIBID, por exemplo, a gente tem que fazer um perfil no Instagram. Mas e agora que acabou? O que nós vamos fazer? Gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Obrigado. Vou passar para ele fazer a questão também, depois nós encerramos com as respostas. Oi, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer a palestra, muito boa, assim. Anotei um monte de coisa para usar na minha dissertação. Enfim. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês duas sobre como vocês se sentem em relação à responsabilidade que vocês têm com o público, né? Trazendo também essa questão das redes sociais, porque eu já trabalhei num projeto de divulgação científica, também no YouTube, e chegavam propostas de divulgação de casa de apostas para a gente. E, assim, eu não posso dar muito detalhe, né, porque senão eu sou processada. Mas, assim, é coisa de milhões de reais. E aí, um discurso que a gente até pode fazer um estudo, uma análise, o Carlinhos Maia falou, né? Joga quem quer. Eu estou divulgando, mas a responsabilidade de não vender a casa e não vender o carro, de não sei o quê, né? Para pagar esses joguinhos. Vocês estão ligados o que é? Tipo, enfim. Que às vezes a gente está falando, a galera está boiando, né? Então, assim, a minha pergunta é isso, assim, como é que vocês se sentem? Se você quiser também falar, se você já recebeu algum tipo de proposta dessa, eu tenho essa curiosidade também, você também. E porque a gente está vendo esse discurso de tirar a responsabilidade do criador sobre o que ele divulga para as pessoas, assim, como que vocês se sentem em relação a isso? Isso, então, Janaína. Boa. Tem todo direito. Mas ela não vai para São Paulo, hein? Não volta hoje. Ai, não, gente, ela é minha carona. Ai, Zana. Vamos lá. De trás para frente eu vou. Responsabilidade com o público. Tem essa dimensão da propaganda, da publicidade, tal, é uma coisa que eu não tenho uma coisa de um alcance tipo da Jana, que ela vai trazer mais relatos. O que eu posso trazer o máximo. Já teve gente que falou, para vocês conseguirem expandir, já que vocês falam de língua, uma língua por episódio e tal, fecha parceria com curso de língua, com curso de inglês, com aplicativo de aprender língua. E fora que assim, a maior parte das línguas que tem ali são línguas que a gente não está interessado em abordar. E aí a gente, não, eu vou me ferrar aqui para continuar desse. Não vai ser assim, pelo menos, né? E isso já teve uma proposta uma vez que veio e que a gente falou, não, tá bom assim, sabe? E uma outra camada da responsabilidade com o público que eu tenho é não querer pagar de muito sábia e falar de uma forma que me achem muito inteligente, porque eu não sou tanto. E aí eu quero falar de uma forma que me entendam, na verdade. Então, essa preocupação, e assim, não é tratar a sua audiência como idiota, é só tratar que essa pessoa sabe umas coisas que eu não sei, eu vou falar das que eu sei e tentando aproximar do mundo dela, sabe? Coisas desse tipo. E qual é o seu nome? Ana, né? Eu tinha esquecido. Então, tem um monte de projeto que começa e parece que tem tipo um cemitério de perfis abandonados, né? Cara, é muito complicado, né? Porque você exige e aí vira pro forma e aí é uma coisa que não cresce. Então, enfim, aí vai das realidades de cada projeto, né? O que é material, qual é o material que tem ali, o que é concreto ali. E, de repente, pensar de partida, né, qual é o propósito? É divulgação? Você pode fazer isso com uma outra rede, em vez de começar uma nova? Depois que esse projeto acabar, ele vai ter
você vai poder usar para outros fins depois? É isso, assim, mas é muito complicado mesmo, de, tipo, ficar só criando, aí dura 6 meses um perfil de Instagram e até o público fica meio se sentindo abandonado, né? No começo, teve um monte de coisa... Quando começou a pandemia, no isolamento, a gente teve um momento que eu não estou atribuindo só à pandemia, mas a várias outras coisas, um boom de coisas pensando em divulgação científica e tal. Pelo fato de você estar sozinho em casa, você quer falar dessas coisas, porque linguística é muito legal, e você quer ficar falando dela, e sua família não te aguenta mais, não aguenta mais ouvir você falando disso, então você cria canais ali e tal. Mas eu acho que estava bem no momento, eu convivi mais com o pessoal do podcast, foi um momento de boom de consumo de podcast, e aí está um boom ainda maior, porque aí as grandes empresas também entraram no rolê, o Spotify está lá, Globoplay, tem piriri pororó, né? Produção independente está cada vez mais complicada, na verdade, com menos espaço. Então, teve esse bom e vários projetos foram ficando no caminho. E eu acho que quem continuou e tal foi ganhando consistência e faz, e a gente tem que fazer porque gosta, inclusive, porque sem pensar que daqui a 9 anos vai ganhar um shampoo. Não entendi. Não, 3 anos é um shampoo, 9 anos é mesa na Unicamp, no gel. Enfim. Rápido é que tem o Listennotes, tem um site com algumas estatísticas de podcast, e se a gente for considerar o Listennotes, assim, tem dezenas de podcasts linguísticos, inclusive no Brasil. Alguns com um episódio, muitos deles com um episódio. Tem uma coisa também que às vezes eu vou buscar para estudar, porque tem que estudar bastante para cada episódio, tá, né? Às vezes eu busco numa plataforma de podcasts a que eu uso o tema e vejo o que tem lá. E tem muito episódio, assim como tem muita coisa no YouTube, que é trabalho de escola, né? Então a pessoa cria lá na plataforma de podcast um negócio assim, e lá isso é o trabalho final da disciplina tal. E aí que você é obrigado a fazer um episódio. Então tem umas coisas assim também, né? E aí é isso, aí ficou um monte de coisa lá. Os arqueólogos do futuro vão descobrindo lá depois e vendo o que a gente estava fazendo, o que a gente estava pensando nessa hora. Eu acho assim, uma pena que as agências de fomento não entendam o que é divulgação científica, o que é produção, e aí eu vou voltar, o que é produção de conteúdo nas redes sociais. Porque a professora vai lá criar um perfil, ela vai gastar muito tempo e ela vai ter um baixíssimo retorno em termos de interações, contato. E eu não estou dizendo isso para que as pessoas não façam, mas é porque é preciso entender que uma rede social como o Instagram não vai funcionar com você tendo feito 5 posts. Faz 9 anos que eu estou nas redes sociais, deve fazer uns 6... Veja, eu não estou falando... O meu caso, gente, é só um exemplo, é anedótico nesse sentido, tá? Porque as pessoas têm caminhos de crescimento que são muito diferentes, tá? Jornadas muito diferentes, assim. Se o seu conteúdo é meio divulgação científica, mas com humor mais determinado, por exemplo, a Mari Kruger, talvez vocês conheçam, provavelmente. Pô, ela se veste de banana, ela faz uns negócios engraçados demais. Pô, o alcance dela é outro. É de um outro jeito. Então, depende do que o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Só que aí você fica se imaginando um professor da universidade se vestir de banana para falar de alguma coisa para ter alcance. E eu não estou falando isso aqui para ser conservadora, entende? Acho que o professor da universidade pode sim, se quiser, se vestir de banana. Eu participei de um evento divulgação científica da UERJ, a gente estava conversando com o professor Lucinedo, e ele falou, eu quero ser o professor de bermuda na faculdade, bicho. Quero chegar de chinelo se eu quiser, eu quero ser essa pessoa na universidade. E para mim está tudo ótimo, é isso mesmo. Mas a questão é se esses diferentes espaços, essas agências de fomento, elas não entendem o que é esse trabalho, elas vão requerer dos professores algo que vai tirar muito tempo deles e que não necessariamente vai atender ao que ele gostaria. Pode ser que se ele conseguisse, por exemplo, cavar uma entrevista na CBN, fosse mais legal do que ele criar um perfil no Instagram para fazer 5 postagens e desaparecer dali e nunca mais voltar. Você vai ter 5 pessoas te lendo. E, de novo, não é porque é ruim isso, mas é porque se a gente está falando de alcançar mais gente, você precisa pensar no longo prazo, não é curto.
Você não começa hoje e acaba amanhã. Você fica anos fazendo aquilo. Anos! Gente, até hoje eu faço um vídeo. Veja, não tem vitória certa. Até hoje eu faço vídeo. Vocês podem olhar lá nas minhas estatísticas. É vídeo com 2.000 visualizações, 5.000 visualizações, 1.000 visualizações. Pode parecer muito, mas eu tenho mais de 100.000 inscritos no YouTube. É baixo. É baixo. Aí você fica, cacete, o que é que eu estou fazendo de errado? Tá? Então, eu acho isso, acho uma pena. Acho que precisa ser pensado melhor. Acho que pode estar, deve estar. É o que a Cecília trouxe, é isso aí. Quer estar, tem que estar. Acho incrível. Mas de que jeito? A gente precisa entender o que a rede social é um letramento digital. A gente precisa de um letramento digital nesse sentido nas universidades. Se for para entrar nesse lugar e ocupar esse lugar, isso precisa estar lá. Precisa falar disso, de maneira sistemática mesmo. Né? A gente não tem nem a figura de... Tem algumas só instituições, a figura só do pesquisador. A gente nem tem isso. Na universidade, a gente vai ter que ter o divulgador. a figura do divulgador sem ser o divulgador. Tem isso. E imagina, obrigada a você. E a outra questão da responsabilidade. Tem muitos eixos aqui, muitos. Primeiro, eu produzo um conteúdo. Eu falo muito, já falei muito sobre linguagem não binária, por exemplo. Estive aí nos debates essa semana, a gente estava acompanhando. Eu falo bastante sobre esse tema. Existe uma responsabilidade que é, bom, eu assumi essa bucha, eu quero falar, então eu preciso entender o que isso significa. Significa que eu viro um monte de gente transfóbica nos meus conteúdos. O que é que eu faço com isso? Já tem uma responsabilidade aí. Eu apago esses comentários, eu bloqueio essas pessoas. De que maneira eu atuo frente às escolhas que eu faço? E no meu caso específico, são escolhas bastante políticas. Eu faço escolhas muito políticas. Assim, escolho bem o que eu quero fazer. E aí, assim, o que você faz, então, com esses comentários? É uma dimensão. O que eu escolho falar e como eu escolho falar? Eu lembro que teve uma época que as pessoas falavam muito essa coisa do diva. Ai, que diva! Sensata! E aí, para puxar o gancho da Cecília, eu muitas vezes disse, eu não sou a dona da verdade. E, de novo, volto para o lugar. Por isso, também, a minha dificuldade em falar que eu sou uma divulgadora científica. Porque, ainda que eu use uma divulgadora científica, é como se eu estivesse ocupando um lugar de quem vai falar sobre tudo na linguística. E eu já tentei fazer isso, e eu não estou conseguindo, porque eu não tenho tempo. Porque me demanda muito tempo de estudo, e eu não estava dando conta. E eu quero, e eu gosto. Mas porque tem um lugar que fica potencializado, como eu disse antes, nas redes sociais, de você alçar essa pessoa a um lugar de... Ela quase nem humana, mas é. Em todos os sentidos. De demandarem coisas para você as mais absurdas. As pessoas me pedem tema de mestrado e doutorado. As pessoas me pedem a bibliografia completa, já organizada. Isso é um trabalho, bicho. As pessoas vão pedir as coisas mais variadas. E aí, quando a gente volta de novo para esse produtor independente, tá, você vai pagar quanto? Desculpa, eu sei uma coisa meio nada a ver isso que eu estou dizendo agora, mas você vai pagar quanto? Nada. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram. Porque a produção de conteúdo ela é de graça. E aí as pessoas vão exigir cada vez mais. Então, tem um outro lugar também, que é também de responsabilidade, que é discutir o que é a produção de conteúdo nas redes sociais. De que maneira se faz? Isso também é responsabilidade. O que é a nossa vida nas redes? O tipo de demanda. As pessoas, elas xingam. Elas são hostis. Elas dizem o que eu acho que eu posso ser. Elas se decepcionam com o meu marido, que elas nem sabem quem é. Não estou de sacanagem. Eu já recebi mensagem assim. Nossa! Eu estava abraçada com meu marido, tiraram uma foto e eu compartilhei, que é uma amiga. Ele estava segurando um copo Stanley. Sabe o que é um copo Stanley? É um copo que segura cerveja gelada. E a pessoa disse, tô até vendo. Não estou de sacanagem. Decepcionada com o seu marido. Falei, bicho, isso deve ser bem Faria Limer ele, né? E aí eu volto para esse lugar da responsabilidade. As pessoas assumem que você é um ser humano sem defeitos, perfeito, e que vai atender a todas as demandas e expectativas dela. Então, ela achou que eu era casada, e eu vou usar todos os estereótipos, com um bicho grilo. E aí ela viu meu marido usando um copo Stanley e ela assumiu que ele não era um bicho grilo e que, portanto, deu tudo errado. Porque ele é um Faria Limer. Como eu pude? Casei com um homem numa maratona aqui, gente, pelo amor de Deus. Beijei o homem da boca, beijando cerveja, tomando cerveja na maratona. Não estou de sacanagem. Mas eu vou dizer, espero, não me interessa. Mas então tem um lugar, essa responsabilidade que é múltipla. E aí tem também, claro, essa coisa do que são as publicidades que a gente escolhe fazer. O tigrinho.
Esses dias entraram em contato comigo de uma outra empresa menor. E eles iam me pagar R$10.000 para eu fazer 2 stories. Neste mesmo momento, e aí, gente, não é para fazer, coitada dela, não é isso, tá? Eu tenho um público constituído, mas cada vez que eu abro um curso, é uma luta diária. Opa, hoje uma pessoa se inscreveu, graças a Deus, porque eu não estou vendendo a arma do sucesso. Venha fazer um curso comigo, porque você nunca mais vai deixar de compreender a notícia de tal jeito. Então, tem um jeito de fazer, né? Então, ela estava assim, será que agora vai ter um inscrito hoje? Aí estava lá, para eu fazer 2 stories, para eu ganhar R$10.000. E R$10.000 é pouco dentro da lógica dos milhões. Mas era R$10.000. 10 pau, bicho. Só que tem uma questão aqui de recorte de classe que é muito importante. Não se esqueçam, eu tenho um marido engenheiro em casa. A vida ela está minimamente constituída porque escolhemos caminhos muito... Eu falo isso, gente, é uma coisa idiota, parece muito pessoal, mas eu gosto de falar, porque as pessoas não vivem de vento. Meu marido escolheu caminhos muito diferentes dos meus. Por isso que eu trago. Acho legal falar. Assim, depois eu saio e acho que eu expus demais, falei demais, mas eu acho importante dizer. Então, como eu estou com a vida um pouco mais constituída nesse sentido, se eu não ganhar dinheiro esse mês, ninguém fica passando fome dentro de casa. Você está entendendo? Isso faz muita diferença para quem produz conteúdo para a internet. Então, eu simplesmente viro e falo, isso é um absurdo, eu jamais vou aceitar fazer uma coisa para o tigrinho. Então, tem muitas nuances aí. Agora, uma pessoa que está lá tentando, não consegue ver uma proposta dela, eu não estou justificando ela, dizendo que ela pode. Mas tem um lugar que é, para eu continuar aqui, eu tenho colegas que venderam carro para produzir conteúdo para a internet, que investiram dinheiro e que perderam tudo, perderam coisas, porque não deu certo. Porque acharam que investiriam ali e que ganhariam muito dinheiro, e não ganharam nenhum, ficaram devendo. Então, tem muitas nuances a questão da responsabilidade, muitas nuances. Mas eu acho uma loucura. A Maia Massafera, a primeira palavra que ela falou foi Baser, sei lá, que é uma empresa de... Entendeu? Fez as cirurgias de redesignação, ficou um tempo sem poder falar mesmo, efetivamente, e a primeira coisa que ela fez ao falar foi fazer uma propaganda de casa de aposta. Aí não dá para defender, você entendeu? Que alguém que tem todos os recursos. Herdeira, todos os recursos. Então, tem todas essas nuances, porque tudo isso está nas redes sociais. Tudo isso. E são coisas muito diferentes. É importante a gente ter esse olhar sempre treinado e atento. 20 segundinhos antes de passar a palavra para o Renato, né? Tem a ver com essa pergunta também. Ana, né? Isso. Eu acho que é interessante também ver que tem alguns projetos que existem, alguns, enfim, com alguns coletivos que fazem algum tipo de divulgação. Então, por exemplo, eu digo que eu sou um divulgador científico de Araque, sabe? Porque eu sempre entro nos projetos e já sento na janelinha, né? Plagiando o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, inclusive. Porque, por exemplo, eu já faz acho que uns 2 anos que eu não faço episódio de podcast, porque basicamente eu tinha um compromisso de uma vez a cada 2 ou 3 meses gravar um áudio de 20 minutos e postar numa pasta do Drive e o resto acontecia. E aqui na Unicamp a gente tem um projeto também, né, que tem a outra Ana aqui, a Annie Arndt, que é do Blogs da Unicamp, que basicamente o meu trabalho também assim, a gente tem vários, é um condomínio de blogs, então várias pessoas podem abrir algum blog de alguma área, então a gente tem o hashtag linguística, que é blogs.unicamp.br/linguística também, e o nosso trabalho também pelo menos o meu, eu pego, por exemplo, vários trabalhos de final de curso de disciplina, ou escrevo alguma coisa de vez em quando, edito no WordPress, publico e o resto também acontece, né? Então eu não preciso ficar muito preocupado com essa questão de estatísticas e tal, e muito do que acontece também é graças a Aninha aqui e a Érica Mariosa, que eu sempre comento em tudo quanto fala que eu tenho, né? Então, assim, até por isso eu sou muito fã de todo mundo que faz divulgação científica e tem que começar realmente um projeto do zero, porque eu nunca precisei fazer isso, então por isso que eu digo que eu sou divulgador de Araque, né? Então, bom, obrigado pela fala, Renato. Bom, pessoas, acho que como todo mundo viu, foi uma mesa extremamente interessante e instigante, tem muitas coisas legais para dizer, acho que, enfim, não vou tentar resumir, obviamente, até pelo avançado da hora, mas a gente viu, né, problemas que vão desde
Como fazer divulgação científica quando falta letramento científico, como fazer divulgação científica quando falta o entendimento sobre o que é academia e o que é ciência, como fazer divulgação científica com mídias que, enfim, comem a gente vivo e gospem o que sobra e sem financiamento, e como incorporar isso dentro da universidade, como ser pesquisador, divulgador e ter rede social, enfim, é tudo muito complicado, mas eu acho que tem luz no fim do túnel, seja ela um trem ou não. E eu acho que boa parte dessa conversa continua, né? Uma última coisa, a Jana falou, bem legal, da gente ficar emocionado com as coisas. Acho que a gente fica emocionado por várias coisas. Falar de divulgação científica também é uma coisa um pouco emocionante, porque a gente fala de algo pelo qual a gente tem muito carinho, né? Seja lá o que a gente faça, além de achar a linguística legal, pacas, a gente gosta, né? E quer ver isso bem tratado, representado e tudo mais. Então também mexe com as emoções que a gente tem, porque é o nosso, enfim, é o nosso objeto, né? Isso é importante. Então, obrigado demais, Cecília, Jana, todo o GEL, todo mundo. E bora almoçar, né? Continua a tarde. Pessoal, O Renato acabou de falar que ele tem um podcast que chama Mexendo com a Língua e ele tem vergonha de ficar falando por aí dele. Aí eu, e expus. Poxa.